Meus amigos, vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre a situação de que ninguém chega ao poder de um país na marra, na mão grande. Ninguém toma o poder de um país assim. O que aconteceu? Hoje são dia 2 de janeiro de 2023. Em pleno século XXI, com toda essa tecnologia que está à nossa disposição, aí, da internet, é inaceitável que exista um país como o Brasil, com milhões de pessoas que ainda são analfabetas totais ou analfabetas funcionais, ou que vivem em pobreza extrema. Sabemos que existem muitas pessoas ainda que passam fome, é verdade, mas não 33 milhões, como disse o descondenado. Existem milhões de pessoas desempregadas por falta de infraestrutura, por falta de indústria, por falta de emprego. Pessoas que moram em locais perigosos, insalubres, favelas, esgotos, na beira de rio, aí, no mato. Enfim, isso é uma situação real ainda que existe, mas que está sendo resolvida aos poucos, né, pessoal? Então, não tanto como era antes, mas está sendo resolvido agora, de maneira que o país alcance o desenvolvimento, que a renda per capita aumente, que a cultura melhore. E o que acontece é que as pessoas são manipuladas. A gente viu ontem, né? As pessoas são manipuladas, são usadas como massa de manobras pelos comunistas, às vezes por uma promessa de emprego, uma cesta básica, um auxílio moradia ou alguma coisa desse tipo, um pão com mortadela também serve, e usa as pessoas como massa de manobra, como dizia o Lenin, né? Como uns idiotas úteis, assim, para ir na frente. Como fazem e como fizeram com o MST, o MTST, vários outros grupos aí, movimentos sociais que são usados, lotam ônibus e vêm para Brasília para a posse de uma pessoa que na verdade não foi eleita, mas tudo bem. Então, o presidente que foi eleito realmente, ele não assumiu, né? Mas por que ele não assumiu? Porque ele era um homem que condenado pelo mundo por ser conservador ou ser de direita, porque defendia a família, a liberdade, a democracia, a pátria, essas coisas, né? E a mídia falava mal dele o tempo todo, né? Falava mal da primeira-dama, que nós nunca tivemos uma primeira-dama assim. Vocês perceberam o exemplo que esse casal deu ao Brasil, às famílias, ao mundo, né? Vocês viram a declaração que a primeira-dama fez em relação ao seu marido? Vocês viram como ela olhava para ele, ou eles se olhavam? Vocês viram aquela troca de declarações? Vocês viram aquele olhar de paixão, de ternura que um tinha com o outro? Aquela cumplicidade? Nenhum presidente do Brasil até hoje demonstrou uma coisa semelhante, né? Então isso é família, isso é a sociedade, o casamento, que é uma coisa sagrada, o casamento que traz a riqueza, o sucesso, a glória, né? O paraíso na terra é a cédula máter da sociedade, como eu escrevi aqui nesse livrinho aqui, que ainda tenho à disposição para quem quiser. Então, meus amigos, o problema é o seguinte: a mídia comunista levou 40 anos para aparelhar todas as redações de jornais, e revistas e blogs do país. E como está no livro do Oswaldo Peralva, né, O Retrato, ele demonstra tudo isso, como é que os comunistas usam a imprensa, usam a mídia. O Stalin, na antiga União Soviética, ele dizia, com muita propriedade, com a experiência que ele tinha de ditador, ele sim, abre aspas, a imprensa, que a mídia é a arma mais poderosa do nosso partido, fecha aspas, ele dizia isso, né? E é uma frase realmente de efeito, tem sentido. Ou seja, o Partido Comunista, que era o dele, tinha como tripé, um dos pés do partido era a imprensa. Sem a imprensa, jamais ele se manteria no poder, porque ele era elogiado 24 horas por dia. Então, por isso que a esquerda sempre quer controlar a imprensa, quer dominar a imprensa, quer ter uma imprensa só, que é aquela imprensa chapa branca, né, que ganha dinheiro do governo, que trabalha para o governo, que é apoiadora dos comunistas. E tem as demais agora, as alternativas ou a internet, que são proibidos, são censuradas. Elas não podem publicar nada, não podem falar nada, elas são silenciadas. E aqui no Brasil, por exemplo, nós vimos ontem, só a Rede Globo teve o monopólio das transmissões em todos os seus jornais, revistas, blogs e suas repetidoras, suas rádios. Toda a cadeia deles é que transmitiu aquela posse que vocês viram ontem, né? Nos jornais em todo o Brasil.
Então, meus amigos, eu acho que quem tem 2 neurônios já viu que a eleição foi absolutamente manipulada. Um dos candidatos foi proibido até de fazer uma live, fazer um vídeo na própria casa dele. Ele teve todo tipo de boicote nas inserções de propaganda, e ele teve locais fotos que ele não podia mostrar, a propaganda que ele fazia era totalmente limitada, enquanto a outra parte podia fazer o que queria. Tinha uma manipulação absoluta e total do Tribunal Eleitoral, todo mundo viu. Então isso fecha direitinho como dizia o Stalin, outra frase do gênio maligno da política. Ele dizia que aqueles que votam não decidem nada. Aqueles que contam os votos é que decidem tudo. Então lá na China, lá na União Soviética, a antiga Rússia, não tinha um tribunal eleitoral, mas tinha um comitê lá, tinha aqueles conselhos deles lá, dos comunistas, que eles decidiam o que eles iam fazer com a eleição, quantos votos contava para um ou para outro, ou contava só para um, porque só tinha um candidato, então o cara tinha que ter 100% dos votos. Quem não votasse nele, né, já sabe o que podia acontecer. Então, as eleições sem um voto auditável é um golpe, não precisa dizer. Outra coisa, meus amigos, os generais, exceto os gloriosos da Marinha e mais alguns outros, foram a vergonha do Brasil perante essa situação que aconteceu aí nos últimos anos. Né? Nem todos, é claro, mas a gente viu ali quantidades enormes de melancias, de progressistas, de apoiadores da esquerda, como é que pode? Foi o caso do Mourão, né, que foi uma vergonha. O discurso dele está num vídeo gravado aí, gravei aí o discurso do general. É uma vergonha, aquele homem traidor, não tem vergonha de ser um traidor. Então, como é que alguém frequenta uma academia militar durante 5, 6 anos aí, faz juramento e depois ele passa para o outro lado, sai traindo a pátria, os seus pais, os seus familiares, seus irmãos, o povo em geral, né? Trai a família, os seus amigos, trai todo mundo. Ele vira comunista, ele tem a força das armas na mão, mas ele usa para o mal, usa para massacrar o povo, como dizia o Olavo de Carvalho. Então, muita gente canalha, e deu para a gente ver. Então, como existem esses tipos de pessoas em tudo que é lugar, né? Pessoas falsas, carreiristas, cínicos, traidores, invejosos, os melancias, essas pessoas que são verde por fora e muito vermelho por dentro. Mas a maioria da pirâmide, aqueles caras que estão no topo da pirâmide, que são os generais, 4 estrelas, o último grau hierárquico da carreira, é que são os manipuladores, são os realmente que mandam. Porque lá o subtenente sargento, o tenente, o capitão, o major, essas pessoas eles são mandados e eles não têm esse espírito assim de prejudicar a população e de tornar as pessoas escravas. Eles não têm. O espírito está lá em cima, no topo da carreira. Por isso que agora o exército vai ser destruído, como foi na época do Fernando Henrique. Eles não tinham nem comida no quartel, tinham que dispensar os recrutas, porque eles tiraram sucatearam as Forças Armadas, como vai acontecer agora. Só vai ficar bem quem está lá no topo. Os que não estão no topo estão lascados. Aumento de salários não vão ver nunca mais. Bom, mas então, pessoal, eu quero falar desse livro aqui, ó. Esse livro que está por aí, um livro antigo já. Diz assim, o livro: o crime organizado chegou ao STF, a corte filtrada, quem controla o controlador. Essa autora aqui, Andréa Nunes, ela é uma pessoa que é operadora do direito, ela é do Ministério Público, né? Ela sabe muito bem, por ser fiscal da lei, como é que as coisas funcionam. E dentro das carreiras, tanto da Justiça, do Ministério Público, tem pessoas inteligentes, pessoas que leem muito, pessoas cultas, que enxergam muito mais do que aquilo que estão vendo na frente do seu nariz. Então, esse livro, ele é digamos assim, ele é uma distopia, ele é uma ficção, mas é um romance escrito em 2017, quando o Jair Bolsonaro ainda era um pré-candidato, nem era candidato a presidente da República. Então essa pessoa, ela viu, né, como existe um plano ousado da esquerda, né, o crime organizado, de tomar o poder central do país. E como é que fizeram isso? Antes já tinham feito na Venezuela, já fizeram em outros países. Tomaram o país através do poder judiciário, com apoio, com a bengala do judiciário, e transformaram o país num narco-estado, como é a Venezuela hoje.
E aqui no Brasil eles estão tentando a mesma coisa, já conseguiram. Agora já foi. Ninguém mais ouvirá falar em corrupção, né, como nós tínhamos no passado, aí, mensalão, petrolão, aqueles desvios de dinheiro do Correio, da Caixa. Não, ninguém mais vai falar nisso, porque o crime organizado, como ele tomou o poder central agora, né, e através da mídia, né, ele tem o poder hegemônico, né, o que eles fizeram? Assim, o projeto de poder dele tomou todo o poder, tomou o parlamento, tomou a mídia, e isso aí se concretizou. Não vai aparecer mais escândalo, porque não haverá, o Lula disse no discurso dele, mais ou menos nessas palavras, não haverá espaço ou intolerância para os divergentes. Ele quis dizer, divergente, ele quis dizer que não haverá oposição, ele vai mandar eliminar a oposição. Ninguém mais vai investigar nada, a Polícia Federal não vai investigar mais nada, principalmente envolvendo esses políticos ladrão, e como não vão investigar nada de errado, né? As eleições também, não houve nada de errado, está tudo certo. Foi como fizeram lá na Alemanha, queimaram o parlamento e culparam os judeus, culparam os comunistas, mas na verdade quem fez isso foi os nazistas. Então a mídia não vai publicar mais nada, né? Se você quiser saber alguma coisinha, talvez algum youtuber aí escondido em VPN ele vai falar alguma coisa, mas aqui no Brasil não. Então, repetindo aquela frase que o Stalin disse, né? Ninguém, né? A arma mais poderosa do partido é a imprensa, do Partido Comunista, claro. Então, pessoal, viralize esse vídeo, é muito importante. E eu vou demonstrar para vocês esse livrinho aqui, escrito há quase 200 anos, Joaquim Manuel de Macedo, A Carteira do Meu Tio. Esse Joaquim Manuel de Macedo foi o primeiro escritor que escreveu um romance no Brasil, há quase 200 anos. O romance dele era A Moreninha. Então esse cara, ele é muito importante na literatura. Ele escreveu esse livro aqui, A Carteira do Meu Tio, que significa o seguinte, ele fala da política. Quando o cara não serve para nada, quando ele é corrupto, vagabundo, não estuda, não trabalha, não gosta de trabalhar, então a família aconselha, no caso ali, o tio aconselhou, meu filho, entra para a política que lá tu tá seguro. Tu não vai ser mais perseguido, tu vai ganhar dinheiro, tu vai estabilizar a tua vida, tu vai fazer teu pé de meia e vai ficar tudo bem. Tu não serve para mais nada, então tu entra para a política. Tu não serve para ser médico, tu não serve para ser advogado, tu não serve para ser professor, tu não serve para ser sindicalista. Entra para a política, meu filho. Lá tu vai ser o cara que vai resolver o teu problema e o problema dos teus amigos, né? É isso aí, meus amigos. Por favor, pessoal, viralize esse vídeo, leia essa obra que eu vou deixar na descrição. Nós não temos uma solução. Eu estou parando com meus vídeos, né? Mas eu vou viralize esse vídeo, veja esses livros que eu coloquei aqui, inscreva-se nesse meu canal, César Ramos da Extravox. E agora, pessoal, agora é tudo ou nada. Vocês viram o buraco que a gente caiu porque quis, né? E é o seguinte, repetindo, ninguém toma o poder de um país na marra, ninguém toma o poder pela força. Existe muita gente, mais da metade da população, que acredita nesse projeto de poder. Acredita e defende esse projeto de poder. E principalmente a imprensa e uma parte do poder judiciário e as forças armadas.